Bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo que eu faço especialmente para você aqui no meu canal. E dando continuidade, hoje eu quero falar sobre liderança, mais um ponto sobre a liderança. Mas antes de falar, de entrar no assunto que eu quero trazer para vocês aqui hoje, eu quero me apresentar para você que ainda não me conhece. O meu nome é Fernando Lino e eu trabalho por conta própria na Livre Iniciativa há 10 anos, praticamente 10 anos. Esse ano completa 10 anos que eu trabalho em parceria com uma multinacional dentro de um segmento que formam muitos milionários ao redor do mundo. E esse assunto liderança é um assunto muito pertinente dentro desse segmento e dentro de vários segmentos, porque tudo engloba liderança. E como a gente já tem falado, através de alguns vídeos que eu já coloquei aqui no canal, nós temos falado que o mundo sofre de uma escassez muito grande de líderes, em toda a história da humanidade. Sempre houve essa escassez de líderes, mas sempre tem uns e outros que se destacam, e nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre alguns líderes que se destacaram e que marcaram os seus nomes na história. E hoje eu vou falar sobre a regra de ouro. Você sabe o que é a regra de ouro? A regra de ouro nada mais é do que você fazer pelas pessoas o que você gostaria que fizesse para você. Traduzindo, é isso. E por que é tão difícil, uma lição tão difícil? Porque de um modo geral, de uma maneira quase que unânime, o ser humano ele é muito egoísta, ele quer muito para ele é muito eu, a primeira pessoa, ela é muito levada para esse lado. E se tratando de liderança, provavelmente você não vai conseguir ser um bom líder, você não vai conquistar a autoridade sobre os seus liderados se você for uma pessoa egoísta. Então, a regra de ouro é essa lição difícil por esse motivo, por esse principal motivo. E falando de regra de ouro, e falar de regra de ouro e não falar de Jesus Cristo, é como se não tivesse nexo, o assunto, porque ele foi o precursor dessa regra de ouro, dessa liderança servidora. Ele que, na minha opinião, ele é o maior líder de todos os tempos. Ele não é o melhor líder, ele é simplesmente o maior líder de todos os tempos. E só para comprovar isso, o que eu estou te falando, que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com fé. Eu sou cristão, eu não sei qual é a sua religião, mas não é isso, não é disso que eu estou falando. Às vezes você pode ser budista, hinduísta, islâmico, não é sobre isso que eu estou falando quando eu falo com relação à liderança de Jesus Cristo. Eu falo em questão de dados, de fatos. Só para você ter uma noção, os cristãos, eles são 1/3 do planeta Terra. 1/3 das pessoas do planeta Terra se declaram como cristão, como seguidor de Jesus. E se você for pegar o número atual, dá mais de 2 bilhões de pessoas. Da quantidade de pessoas que temos hoje no Brasil, mais de 2 bilhões de pessoas se declaram cristãos. Outra religião muito grande também, que é a segunda, é o islamismo, que tem um pouco mais de 1 milhão de pessoas. Então, o cristianismo, os seguidores de Cristo, eles são a maioria das pessoas do planeta Terra. E outros pontos interessantes também, se falando a respeito de Jesus, as datas comemorativas, as principais datas comemorativas do nosso país, a Páscoa e o Natal, são baseados também na história de Jesus, na história de vida de Jesus. Mas só antes da gente dar continuidade a esse assunto, regra de ouro, que a gente vai falar bem mais alguns outros detalhes sobre essa regra de ouro, eu só vou lembrar para você, só vou recapitular para você o que é liderança. É a capacidade de influenciar as pessoas para trabalharem entusiasticamente em busca de objetivos identificados como sendo para o bem comum.
Então, liderar é influenciar pessoas. Liderar é influenciar pessoas, nada mais, nada menos do que isso. Essa é a capacidade, né? E se tratando de Jesus Cristo, né, como o maior líder, ele demonstrou essa capacidade de influenciar as pessoas. Outra característica também da liderança de Jesus é que o nosso calendário ele é dividido em dois, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Então são fatos só para você entender o porquê eu estou falando de Jesus Cristo. Então nós temos o maior líder, né? O maior líder de todos os tempos na pessoa de Jesus Cristo. E o que Jesus fez para influenciar bilhões de pessoas ao redor do mundo? O que você acha que ele fez? Se você não sabe, eu vou te falar, ele simplesmente serviu. Simplesmente serviu, liderança servidora. Ele fala nas passagens que tem registradas falando a respeito dele. Teve um determinado momento que os seguidores dele, os apóstolos dele estavam discutindo entre eles quem seria o maior, o melhor entre os apóstolos. E Jesus, percebendo aquela situação, ele deu a seguinte palavra: o maior entre vocês é o que mais serve. Então, em todos os momentos, ele serviu, simplesmente serviu. E Jesus conquistou a autoridade. Diferente das autoridades da época dele, né? Herodes, Pilatos, os romanos da época, eles tinham um poder que é diferente de autoridade. Eu falei essa diferença em um vídeo anterior, mas basicamente o poder você compra. Você compra, você vende, você herda. A autoridade não. A autoridade ela é conquistada e Jesus tinha isso. E esse é o principal motivo pelo qual ele ainda continua influenciando milhões de pessoas e bilhões de pessoas ao redor do mundo. É através dessa autoridade. Então, se você quer ser um líder, um bom líder, você precisa entender que você precisa de construir essa autoridade. E eu vou falar um pouco mais sobre como fazer isso logo um pouco mais na frente nesse vídeo. Mas basicamente é isso. E sabe uma coisa muito legal que eu vejo quando se confronta poder e autoridade? É que nesse caso Jesus Cristo, ele não obrigou ninguém a seguir ele. Ele não usou o poder que ele tinha, né? Assim como divindade, as pessoas que olham para Jesus como divino, ele tinha esse poder, mas ele não usou esse poder. Ele não obrigou a ninguém segui-lo, né? Em várias passagens ele fala, se quiser, né? Ele sempre coloca o querer da pessoa, a vontade das pessoas em primeiro lugar. Então, se você quiser me seguir, então você me segue. Se não quiser, não tem problema. Então, ele não usa esse poder para construir essa autoridade, porque não tem nada a ver a autoridade e o poder. E como construir essa autoridade? Como que se constrói uma autoridade em liderança? Simplesmente com serviço, você prestar um serviço e você se sacrificar por isso, né? Então, o serviço você precisa de oferecer um bom serviço, e você tem que estar disposto a sacrificar pelo bem comum dos seus liderados. Aí você fala assim, não, mas Jesus Cristo já ficou muito tempo, já ficou, 2000 anos, 2020 anos atrás. Enfim, não se aplica mais esse tipo de liderança, esse tipo de liderança servidora. Às vezes você é uma pessoa que tem dificuldade com isso, tem dificuldade em servir, tem dificuldade em sacrificar a sua vontade pelo outro. E eu falo isso, às vezes, dentro da sua casa. Às vezes você é esposa e você não consegue sacrificar a sua vontade para fazer a vontade do seu marido e vice-versa, né? Às vezes o marido também não tem disposição de sacrificar pela vontade
da esposa. Então eu vou dar aqui alguns outros exemplos de bons líderes que usou essa mesma tática, né, da servidão, que eu acredito que a autoridade ela tem a ver com liderança. O primeiro que eu quero dar aqui para vocês, pessoalmente eu admiro muito ele, que é o Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi viveu em um país oprimido e escravizado pelos britânicos. Então, se você estudar sobre a história de Gandhi, você vai ver que na época que ele viveu, a Índia era um país oprimido, o povo indiano era um povo oprimido e escravizado pelos britânicos. E ele declarou que obteria a liberdade do povo, né? Ele conquistaria a liberdade do povo sem o uso do poder, sem o uso da violência. E o pessoal riu dele, né? As pessoas riram dele porque, assim, eu imagino que a opressão era muito grande, né? Então, e ele foi à luta. Por quê? Porque ele foi transmitir esse desejo, esse sonho que ele alimentava dentro dele para as pessoas que foram lideradas por ele. E ele falou exatamente isso para as pessoas que estavam com ele nessa, vamos dizer assim, nessa revolução, né, nessa luta por liberdade, que teriam que se sacrificar. Eles teriam que se sacrificar pela liberdade. Então, se a pessoa quer a liberdade e não se sacrifica por ela, então provavelmente ela não vai fazer muita coisa, porque a vida é feita de sacrifícios. E aqui tem um ponto muito legal, 2 pontos, né? Que um é o sacrifício. Muitas pessoas não entendem isso e a maioria das pessoas não estão dispostas a sacrificar. E liberdade, sacrifício pela liberdade. No caso de Gandhi, ele fez isso. Ele se sacrificou, ele levou o povo dele a se sacrificar para conquistar a liberdade. E ele se sacrificou por isso. Ele foi preso, ele foi açoitado, ele fez severas greves de fome, sem usar a violência. O mais interessante é isso, ele fez tudo que ele fez simplesmente construindo essa autoridade. E finalmente em 47, né, e tá aí nos anais da história, em 47 a Inglaterra concedeu a liberdade da Índia e Gandhi foi reconhecido em Londres e em vários outros países como herói. E tudo isso, e tudo que ele conquistou sem o uso da arma, sem poder e sem violência. Então, o Mahatma Gandhi também é um desses líderes inspiradores. Por quê? Porque ele entendeu que a liderança era servir. Então, ele colocou a própria vida dele a serviço do meio em comum, né? Como a liderança é isso, é influenciar outras pessoas para fazer o que tem que ser feito no sentido assim, definir que o nosso negócio é ser livre. Eu imagino que Gandhi fez isso, né? Chamou a galera, falou, a situação tá assim, 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 vocês estão vendo, estamos todo mundo na mesma situação e eu tenho um plano e a gente vai executar. Então, definiram o que era bom para todos e executaram o plano sem usar arma, poder ou violência. Quer um outro exemplo também? Esse também é um exemplo muito legal e esse é mais recente ainda. Esse é Martin Luther King Jr. Então, ele lutou, né? Ele lutou pelo movimento, de direito civil, dos direitos civis nos Estados Unidos. E uma coisa interessante é que em 1950 ele foi na Índia estudar os métodos que Gandhi utilizou para conquistar a liberdade da Índia. Ele foi lá e estudar também esses métodos que Gandhi utilizou para utilizar também na sua luta, né? Na sua luta, porque também é um revolucionário, né? O Martin Luther King Jr. é uma pessoa assim acima da média, de uma capacidade incrível, que nós vamos falar um pouco mais sobre ele aqui agora. Na época de Martin Luther King Jr., os negros nos Estados Unidos sofriam as piores humilhações. Por exemplo, eles não podiam usar o mesmo bebedor de água de um branco, um negro não poderia usar. Eu falo negro, mas assim, sinceramente,
eu vejo assim, essa palavra negro como uma palavra preconceituosa. Essa é a minha maneira de entender. E me desculpe se eu estou te ofendendo falando negro, mas eu vou falar negro porque todas as pessoas que se referem aos negros, né, uma raça negra, porque na minha opinião não existe só existe uma raça, existe a raça humana, né? Então o preto e o branco, né? Essa é a minha maneira de achar mais justo falar com relação aos negros, né? Mas eu vou usar essa palavra negro porque é a maneira com que a maioria das pessoas se sentem mais confortável de ser tratada. Mas nessa época, os negros nos Estados Unidos, eles não tinham o direito, por exemplo, de estar sentado num ônibus e se entrasse um branco, um negro teria que levantar para o branco sentar e esse negro teria que ficar no final, na parte de trás do ônibus em pé. Então, assim, eles sofriam muito com essa segregação, né? Eles não tinham direitos, né? Eles não tinham direitos. Os negros, por exemplo, nessa época, no sul dos Estados Unidos, eles tinham que sentar no fundo do ônibus, no fundo dos ônibus. As primeiras cadeiras, as primeiras fileiras dos ônibus era para os brancos, né? Então, o Martin Luther King Jr. vendo isso, ele despertou o desejo de liberdade, de lutar por liberdade. E ele foi à luta. Então ele foi na Índia, estudou os métodos de Gandhi e colocou em prática. E por isso ele e a família dele sofreram inúmeras ameaças de morte. Ele pegou cadeia, né, por desobediência civil, ele pegou cadeia também, a igreja, a casa dele foram bombardeadas, né, então assim, ele enfrentou tudo isso e sem armas, né, sem recorrer ao poder, à violência. Teve outros grupos, né, nesse mesmo movimento, teve outros grupos que tentaram à base da força, né, como os Panteras Negras, e ele não cedeu. Ele estava disposto a sacrificar e sacrificou pela liberdade do povo, né? Do povo dele, dos negros, né? A causa dos negros. Hoje, atualmente, a gente tem visto muito isso, né? Recentemente, essa última semana mesmo, a gente tem visto bastante imagens horríveis de pessoas. Tudo começou com a morte de um negro, né, nos Estados Unidos por um policial branco, assim, uma barbárie sem tamanho, uma coisa assim horrorosa. E por conta dessa morte houve uma explosão de violência mesmo, de depredação e muita coisa. E eu vendo essa situação atual de 2020 e lembrando de Martin Luther King Jr. em 1960, na década de 60, que ele estava nessa luta, e comparando a diferença de pensamento, né? Todos eles lutam, né? Brigam e querem a liberdade, mas você vê hoje as pessoas, por causa dessa liberdade que eles tanto querem, eles irem para a rua, quebrar tudo, igual eles estão fazendo. Enfim, morreram pessoas. Então, peraí. Martin Luther King Jr., para mim, é um exemplo de ser humano superior. É um exemplo superior de um ser humano superior que não ficou preso a essa revolta contra as pessoas e fez uma revolução legítima. Por isso ele conquistou a autoridade e é o que é hoje. Estamos falando dele aqui agora porque ele foi uma pessoa que se sacrificou pelo bem comum das pessoas. Então, só para você entender o que aconteceu, né, o que ele conquistou, o resultado de todo esse sacrifício dele, ele foi o homem mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Já começou por aí, né?
Nobel da Paz. Imagina hoje, se ele tivesse hoje com esse movimento, se esse movimento dos Estados Unidos hoje tivesse como Martin Luther King Jr. o líder, como é que seria? Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Esse pessoal lá hoje está aprontando o que estão aprontando, né? Foi o homem do ano na revista Time, o primeiro negro americano a receber essa distinção. Foi indicado à Suprema Corte. Olha que coisa interessante. Isso aqui foi inédito também, né? Foi o primeiro negro indicado à Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, assim, uma pessoa, um ser humano acima da média, como os outros dois, né, que eu falei anteriormente, Jesus Cristo e Mahatma Gandhi. O Decreto dos Direitos Civis de 64 tornou-se lei e vigora até hoje. Então, a luta dele foi válida. Por quê? Porque em 64 foi feito esse decreto civil, né, dos direitos civis, e ele vigora até hoje. Então, o legado de Martin Luther King Jr., o legado de Mahatma Gandhi, o legado de Jesus Cristo, ele está até hoje. Por quê? Porque foi com autoridade. Ele conquistou tudo o que conquistou com autoridade, diferente se fosse pelo poder. Porque, como eu falei no vídeo anterior, o poder ele corrompe os relacionamentos, ele corrompe o relacionamento com as pessoas, né? Então, todos esses direitos conquistados sem recorrer ao poder, né? Então, nós temos aqui 3 exemplos, mas temos mais exemplos, né? Temos Madre Teresa de Calcutá, tem também Mandela, né? Mandela também foi um ativista, né? Uma pessoa também acima da média para a época dele, né? Lutou por direitos também, por liberdade. E essa da liberdade, isso é uma coisa que move muita gente. Essa luta pela liberdade, essa conquista pela liberdade. E só para você lembrar e fixar na sua cabeça, o papel da liderança é servir. O papel da liderança é servir. Servir como exemplo, servir de ir para a luta mesmo, de ir para frente, de falar a responsabilidade é minha, de trazer a responsabilidade para você. Às vezes você está passando por um momento difícil na sua vida e às vezes você, ao invés de você trazer essa responsabilidade para você, você está acusando outras pessoas, você está buscando erro, buscando culpados em outras pessoas, perdendo tempo, gastando energia, ao invés de trazer para você a responsabilidade, falar, é comigo, eu vou resolver. Às vezes você é um chefe de família e está aí numa situação difícil, e ao invés de você ficar aí relutando, querendo encontrar culpados, os responsáveis pela situação, busca para você a responsabilidade, fala, é comigo. A sua esposa vai gostar muito de ver essa atitude em você. E o papel da liderança é esse, é servir e identificar e satisfazer as necessidades legítimas. Às vezes você é líder de alguma coisa aí e você não está conseguindo satisfazer as necessidades das pessoas. Às vezes você não está conseguindo nem identificar a necessidade das pessoas. E às vezes eu estou falando de um núcleo familiar. Às vezes você está aí inserido num núcleo familiar e você não consegue identificar e nem satisfazer as necessidades dos seus liderados, às vezes os seus filhos, a sua esposa. E então você como líder, você precisa trazer a responsabilidade para você e dizer para você mesmo e para as pessoas ao redor, é comigo, a responsabilidade é minha e eu vou fazer. E para isso devemos sacrificar constantemente. Para isso a gente precisa sacrificar constantemente. E por isso é que é tão difícil de ser líder. Porque a maioria das pessoas não estão dispostas a sacrificar, a abrir mão do seu eu pelo próximo, né? E para conseguir sacrificar pela influência, você precisa de ter vontade. A palavra central de todo esse vídeo, de todo esse contexto, é a palavra vontade. Se você não tiver vontade, dificilmente você vai conseguir ser um bom líder. Por quê? Porque intenção menos ação é igual a nada. Você tem a intenção maravilhosa, a sua intenção é a melhor, a sua intenção é trazer liberdade, por exemplo, econômica para a sua família. Mas se você não age, não vai resolver nada. Você pode ter os melhores sonhos. Se você não colocar ação neles, não vai virar nada. Então lembre-se, intenções
menos ações é igual a nada. E intenções mais ações é igual a vontade. Então, se você é uma pessoa que tem vontade, então você é uma pessoa que tem a intenção e age. E você faz. Então, eu tenho um sonho de liberdade. O meu sonho é ser livre. O meu sonho é ser livre. Não tem dinheiro que pague para mim a minha liberdade, pela minha liberdade. Então, eu tenho a intenção de ser livre e trabalho diariamente para que essa intenção se torne verdade. Então, isso se torna a vontade. Então, essa vontade, esse desejo de conquistar é mais forte. É mais forte. Eu costumo ouvir, e às vezes falo também, que a sua vontade de ganhar tem que ser muito maior do que o seu medo de perder. Então, intenções mais ações é igual a vontade. E essa vontade é que vai fazer toda a diferença. Essa vontade que vai fazer toda a diferença na sua vida. E só para finalizar, somos todos voluntários. Somos todos voluntários. Se você pensar nas suas relações, na sua relação com seu pai, com a sua mãe, com o seu filho, filha, esposo, marido, pessoas de um modo geral, nós somos todos voluntários. Ninguém é obrigado a nada. Simples assim. Nós não somos obrigados a nada. Então, se você é uma pessoa que tem vontade, que tem desejo de fazer, de crescer, de buscar melhoras para a sua vida, para a sua família, esse é o melhor momento. Nós estamos no melhor momento. Nós estamos no melhor momento em todos os aspectos, porque toda crise ela esconde uma semente, vamos dizer assim, uma semente poderosa, que se você estiver disposto a enfrentar a situação e vencer a situação, consequentemente você vai ter muito mais a comemorar. A sua vida pode dar um outro rumo se você aproveitar as oportunidades, mas você precisa de ter vontade. E eu trabalho há quase 10 anos, né, há 9 anos, dentro de um segmento da livre iniciativa, e ao longo desse tempo eu tenho feito bastante parcerias, eu tenho conhecido muita gente, e a maioria das pessoas, a maioria dos líderes, eles estão se sacrificando, eles estão abrindo mão, estão buscando o crescimento a cada dia. Então, se você é uma pessoa que está aí me ouvindo até agora, me assistindo até agora, e você diz assim, mas e como é que eu faço? Qual que é o primeiro passo? O que eu preciso de fazer para sair de onde eu estou e chegar aonde eu quero chegar? Manda uma mensagem para mim. Eu tenho uma oportunidade de negócio que pode te ajudar, mas depende de você, depende da sua vontade. Depende da sua disposição, da sua disponibilidade de sacrificar por um bem coletivo. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, comente. Se você se identificou alguma pessoa ao longo desse vídeo que você queria que essa pessoa, ou você quer que essa pessoa ouça essa informação desse vídeo, compartilhe, mande para ela. Deixa o YouTube, o Instagram e as redes sociais saberem que você gostou, que tem coisa interessante para você nessas redes sociais. E se você está me vendo pelo YouTube e ainda não é inscrito no meu canal, aproveita, se inscreva. Eu sempre trago vídeos falando sobre liderança, sobre venda, sobre negócio. E assim a gente vai crescendo e se motivando a trazer cada vez mais informações legais para nós, tá bom? Eu fico por aqui, eu te agradeço pela paciência de ter me escutado até agora. Tudo de bom e te vejo no próximo vídeo.